Oi pessoal, aqui é o Thiago Procopiac, eu sou professor particular. Hoje a gente vai ver uma matéria muito importante da física, que são as 3 leis de Newton. Isaac Newton foi uma pessoa muito importante para a história da ciência, assim como para a história da humanidade, sendo um dos maiores cientistas já existentes no planeta. Certo? Então a primeira lei de Newton é a lei da inércia ou o princípio da inércia. Ela diz o seguinte: todo corpo em repouso tende a ficar em repouso e todo corpo em movimento tende a ficar em movimento. No repouso, o pessoal não costuma ter muita dificuldade. Se o corpo está em repouso, tem apenas duas forças atuando nele. O peso, que é igual a massa vezes gravidade, e a força normal, se anulando. Então a força resultante sendo zero, o corpo está inerte. O segundo caso da inércia, que o pessoal costuma se confundir um pouco e errar na hora das provas, é o movimento retilíneo uniforme. Por que ele é movimento inerte também? Porque se eu jogo um bloco de gelo numa superfície sem atrito com velocidade constante, ele não tende a parar. Na prática, ele para por quê? Porque a maioria das superfícies tem atrito. Agora, se for sem atrito, ele tende a continuar infinitamente. Então, a pergunta muito clássica do vestibular é a seguinte: todo corpo em repouso está em inércia? Verdadeiro. Agora, todo corpo em inércia está em repouso? Falso. Por quê? Porque ou está em inércia ou está em MRU, que são os dois casos da inércia. Exemplo de inércia: se eu estou andando num cavalo a uma velocidade determinada, uma velocidade X, e ele para de repente, o que acontece com o meu corpo? Ele é lançado por cima do cavalo. Por quê? Você já pensou fisicamente por quê? Porque pela lei da inércia, o meu corpo está em movimento junto com o cavalo. Se o cavalo no lado distante ele para, o que acontece com o meu corpo? Ele tende a continuar o movimento. Então por isso que eu acabo voando por cima dele. Assim como no ônibus, se a pessoa estiver parada e o motorista, assim como o ônibus, e o motorista arrancar de uma maneira brusca, a pessoa tende a ir para trás, porque ela está parada, e o ônibus foi em movimento, a tendência pela inércia ela fica parada, e por isso ela acaba caindo algumas vezes, né? A segunda lei diz o seguinte: força resultante igual a massa vezes aceleração. Então a gente sempre tem que lembrar o quê? Se a aceleração for constante, exemplo da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, quanto maior a massa, maior a força resultante. Por quê? Porque são de grandezas diretamente proporcionais, correto? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que diz que toda ação produz uma reação de mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos opostos. Quer dizer o quê? Se eu dou um soco na parede com 10 newtons, a parede me devolve uma força exatamente de 10 newtons, só que em sentido contrário, correto? Um outro exemplo é o seguinte: se alguém me dá um chute na cabeça, por exemplo, de 50 newtons, o que eu posso dizer para a pessoa? Não foi você que me deu um chute na cabeça, eu dei uma cabeçada no seu pé. Por quê? Porque eu exerci a mesma força no pé dele, correto? Então, uma questão importante também em relação à inércia é o seguinte: é o conceito de movimento. Eu falo, ele está em movimento. Será que eu estou em movimento agora? Ou em repouso? Em relação à câmera, eu estou em repouso, correto? Agora, tanto eu quanto a câmera, em relação a um observador que esteja na Lua, nós estamos em movimento, certo? Porque a Terra está girando num movimento de rotação, correto? Então, com esses dados que eu passei hoje, sobre as 3 leis de Newton, é claro que a gente podia ficar muito mais tempo aqui falando sobre essas leis, podia até falar horas sobre isso. Esse é um pequeno resumo. Se você espera que eu tenha ajudado aí a resolver alguns exercícios. Se você quiser saber mais sobre as aulas, quiser falar diretamente comigo, pode mandar um e-mail, adicionar no Orkut ou falar comigo no MSN. O e-mail é thiagoprocopiac@hotmail.com. É isso aí, galera. Muito obrigado, um abraço.